Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Como vocês estão vendo, estamos em casa conforme prometido. Por enquanto a banda não se reúne mais, mas nós estamos muito felizes de poder continuar adorando ao Senhor com os irmãos por esse meio. Pedimos desculpas, pela simplicidade, mas saibam que o nosso coração está cheio de alegria por podermos continuar adorando ao Senhor. E nessa noite eu gostaria de ler um texto com os irmãos, Salmo 90, vou ler os versículos 1, 2, 9, 10 e 17. E o texto diz assim: O Senhor é o nosso refúgio. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um suspiro, passa rapidamente e nós voamos. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Esse salmo começa falando que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. E os hinos que nós vamos cantar nessa noite, hino 314 e hino 324, os dois do Cantor Cristão falam sobre isso. Como é bom descansar no poder de Deus, como nós estamos refugiados, seguros, protegidos nas mãos do Senhor. Então eu quero te lembrar, o desejo do nosso coração nessa noite é fazer você se recordar que não importam as circunstâncias, se você está com o Senhor, se você está firme aos pés do Senhor, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te salva. Vamos adorar ao Senhor? Hino 314. Vamos para o hino 324. No poder de Cristo Mestre, a minha vida salva está. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele
seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu-me bem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiada então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Da minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Graça e paz, irmãos. É com muita alegria que nós vamos meditar na palavra do Senhor, na série aonde nós encerramos hoje como o último tema na série Espiritualidade focada, centrada no outro, no próximo. E eu quero meditar com os irmãos um texto muito conhecido em Lucas 10, de 38 a 42. Um texto onde Jesus vai até a casa de Marta e Maria e Lázaro, e que muito conhecido por todos nós. Então eu quero te convidar para refletirmos sobre esse tema de como nós, como cristãos, como nós, como tementes ao Senhor, encorajamos uns aos outros, encorajamos o nosso próximo, encorajamos as pessoas que nos cercam, como família, as pessoas que nós temos contato, em um tempo de notícias ruins, em um tempo onde nós só ouvimos falar de coisas que não são muito agradáveis. Não que nós devamos só ouvir aquilo que nos agrade, mas é um tempo onde nós precisamos de um filtro, um tempo onde nós precisamos de discernimento, entendimento,
dado pelo Senhor para sabermos trilhar nesse caminho tão difícil que tem sido esse tempo de pandemia, esse tempo de quarentena, esse tempo de muito desemprego, esse tempo de muitas mortes, infelizmente, esse tempo de muitas dificuldades financeiras para muitas pessoas, esse tempo de muito desemprego. Então, como nós, como cristãos, devemos nutrir a nossa alma, nutrir e vislumbrar a esperança que há em Jesus Cristo em tempos de pandemia. Então, primeiramente, eu gostaria de convidá-lo para que nós possamos orar e buscar diante de Deus a graça dEle. A graça que é algo que nós não merecemos, a graça que nos foi concedida por amor, por intermédio de Jesus Cristo que morreu na cruz por todos nós. E nós vamos buscar essa graça de Deus em meio à oração em tempos difíceis, tempo de pandemia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer primeiramente pelo privilégio que o Senhor nos concede, ó Senhor, de estarmos em meio a essa pandemia, buscando ouvir a Tua voz, buscando seguir os Teus passos, buscando, ó Senhor, trilhar o caminho conforme as Escrituras Sagradas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoe diante dessa reflexão, que os nossos corações estejam receptivos a ouvir a Tua voz, que nós possamos discernir, Senhor, qual é a vontade que o Senhor tem para os Seus filhos nesse tempo em que estamos passando, nesse momento onde não só a nossa nação, mas o mundo inteiro está, Senhor, preocupada, ansiosa, está chorando o luto de muitos mortos, ó Senhor. E nós sabemos que nós temos muitos desafios depois que essa pandemia se findar. Por isso, nos abençoe, nos console, nos conforte na Tua palavra. Nos direcione, Senhor, em todos os nossos sentimentos, em todas as nossas emoções, conforme a Tua palavra. É disso que nós estamos precisando e necessitando, Senhor, nesse tempo, de ouvir a Tua voz, de seguir os Teus passos e ser consolado pelo Teu Santo Espírito na Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Como eu disse, é um texto muito conhecido de muitos irmãos, e nós vamos ler o texto de Lucas 10, do verso 38 até o verso 42, que diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com o serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. É um texto muito conhecido de todos os irmãos, quando Jesus chega à casa de Marta, Maria, de Lázaro, e provavelmente Jesus acompanhado dos seus discípulos, e provavelmente na vila de Betânia. Betânia tem aproximadamente, segundo os relatos bíblicos, uma distância dos muros de Jerusalém de 2 a 3 quilômetros, bem próximo aos muros de Jerusalém e bem próximo ao Monte das Oliveiras. Então, de acordo com o texto, nós sabemos que os três moravam nessa pequena cidade.
E nós podemos entender como é importante na nossa caminhada cristã nós olharmos para Jesus em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Então, ainda nós poderíamos citar com uma ênfase em relação a esse amor que Maria demonstrou, a essa devoção que Maria demonstrou em relação a Marta. As duas tiveram ações e atitudes corretas, mas nós precisamos olhar nos dois ângulos das circunstâncias que nós vamos discorrer nesse texto. Então, Marta, provavelmente a mais velha das duas irmãs, o texto inicia que a expressão seu lar ou sua casa provavelmente significa a casa dela, é a casa onde ela morava. Então nós estamos diante de um texto onde Jesus se desloca até lá com seus discípulos e encontra as duas. As atitudes das duas são totalmente diferentes em relação à chegada de Jesus. Uma ficou extremamente preocupada o que fazer para acomodar e o que fazer para servir a todas aquelas pessoas. Como Marta, tem uma mente voltada para uma direção oposta à mente que Maria tinha. E com certeza Marta estava preocupada com os detalhes da refeição que seria elaborada, com os aperitivos, com as saladas, com a carne, com as verduras, com os condimentos, com os pães. Essa era a preocupação que estava na mente de Marta. Provavelmente aquela quantidade de pessoas, o texto não relata, mas o texto e aquilo que a gente vê no deslocamento de Jesus ali próximo a Jerusalém, sempre estava acompanhado dos seus discípulos. Então, a preocupação de Marta naquele momento era que haveria muito trabalho e ela vislumbrou Maria sentada, por exemplo. Então, você imagina você receber alguns visitantes na sua casa, você e seu irmão, você e a sua irmã, e de repente uma senta diante dos visitantes e começa a conversar e a ouvir, sendo que você vai precisar servir a todas aquelas pessoas. A preocupação primeira de Marta era em que, o que eu vou fazer para servir todas essas pessoas? Enquanto que a preocupação de Maria era ouvir aquele que acalentava os corações. Então houve uma explosão e um questionamento de Marta em relação a Maria. Ela tinha uma irmã que estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo aquele que tinha a palavra de serenidade, de tranquilidade. Depois das boas-vindas, Maria queria ouvir essas palavras que emanavam direto do Deus Todo-Poderoso. Ela estava bem perto do Criador dos céus e da terra. E ela discerniu esse momento. Sabe aqueles cristãos que parecem ter Deus ao seu lado em todo o tempo? Eu imagino essa cena e vejo Maria nessa situação, nessa condição, de estar próxima a Deus, caminhando, descansando aos pés do Senhor, no meio de um turbilhão de pessoas que estavam ali visitando-a e que precisariam ser servidos com uma refeição. Mas Maria focou naquilo que era primordial para a sua vida. Ela está e se encontra aos pés de Jesus. O que se pode encontrar aos pés de Jesus? O que Maria pôde encontrar aos pés de Jesus? O que nós podemos encontrar aos pés de Jesus? Maria abriu seu coração para Jesus
quando se assentou aos seus pés. Aos pés de Jesus é lugar de calmaria. Aos pés de Jesus é um lugar aonde nossas vidas são acalentadas, nossas vidas são firmadas na rocha que é Ele, nossas vidas encontram descanso diante do fardo tão pesado que nós temos no dia a dia e muito mais pesado com a pressão exercida nesse tempo de pandemia sobre as nossas vidas. Tempo de notícias ruins, tempo de tantas dificuldades, aos pés de Jesus nós encontramos calmaria, encontramos paz em meio à tempestade. Quando nós nos achegamos à sua presença, os encargos, as tristezas, as desolações dessa vida se tornam leves. Por isso que nós precisamos aprender como Maria a descansar todas as nossas preocupações circunstanciais no Senhor. A nos consolarmos no Senhor. Quantos cristãos em tempos de pandemia não têm descansado aos pés do Senhor? Não têm buscado a calmaria aos pés do Senhor? Não têm buscado a tranquilidade em meio à tempestade aos pés do Senhor? Nós podemos até nos esquecer das preocupações quando estamos aos pés do Senhor. E Maria estava aos pés do Senhor, descansando em meio àquela circunstância de tantas pessoas para serem servidas. Aos pés do Senhor nós alimentamos as nossas almas. Marta estava preocupada em alimentar o corpo físico de Jesus e daquelas pessoas que ali estavam. Mas Maria estava mais preocupada com a obtenção de alimento para a sua alma. Não é de admirar que muitos cristãos em tempo de pandemia foram pegos fracos e sem vitalidade espiritual, por estarem longe de Jesus, por não nutrirem a sua vida, por não buscarem a direção e a presença de Deus de forma consistente e constante. O melhor lugar para um cristão estar em todas as circunstâncias é aos pés de Jesus. Por isso que as preocupações, o ativismo nosso do dia a dia, a quantidade de tarefas que nós temos no nosso dia a dia, que preenche todo o tempo disponível e útil para exercício de qualquer atividade, nós temos substituído aquilo que nos cabe dedicar ao Senhor por tarefas pertinentes a esse mundo, a esse momento, a buscarmos o alimento, a buscarmos a riqueza, a buscarmos os bens. Não estou dizendo aquela circunstância de buscar para a sobrevivência, para suprir as necessidades, mas para aquilo que vai além das nossas necessidades. Temos muitos cristãos desperdiçando o tempo precioso que deveria ser dedicado aos pés de Jesus, às circunstâncias para obter prazeres e conquistas materiais neste mundo. Tem muito cristão servindo no ministério, servindo na igreja, e todos nós servimos de alguma forma ao reino de Deus, que ele simplesmente se torna como Marta, uma ativista preocupada com a questão simplesmente do ajeitar as coisas, do planejar aquele momento, daquela circunstância, a alimentação, aquilo que é bom para o corpo físico, mas ela
esqueceu-se do equilíbrio e da importância de equilibrar essas atividades que ela tinha por fazer, por aquele momento tão precioso, para estar aos pés de Jesus como Maria. Irmãos, tempos onde muitos de nossos irmãos foram pegos de surpresa, espiritualmente frágeis, e isso desencadeia outros problemas. A grande dificuldade de nós cristãos administrarmos o nosso tempo precioso que deve ser dedicado aos pés de Jesus. A nossa dificuldade de admitirmos a necessidade de descansarmos aos pés do Senhor por um período de tempo tão precioso diante dessas 24 horas que Deus nos concede. É muito fácil dizer que tem orado, é muito fácil dizer eu tenho buscado a Deus, mas como você tem buscado a Deus? Simplesmente querendo fazer, realizar de forma ativista, com muitas atividades, com muitas tarefas. Mas nós não podemos nos esquecer desse tempo precioso, que é o de estar aos pés de Jesus, em sua presença, e nos alimentarmos dos seus ensinos, da tua palavra, e ouvirmos aquilo que Ele tem para as nossas vidas por meio do Espírito Santo de Deus e da tua palavra. Nós não podemos nos esquecer que o nosso corpo físico precisa do alimento sólido para se manter de pé. Mas nós precisamos também desse alimento espiritual, que só Jesus e só a sua palavra pode nos conceder para nos mantermos firmes em tempos de pandemia. Se você, se eu, se nós não estivermos fortalecidos espiritualmente, nós teremos grandes problemas à frente. Porque essa pandemia é uma simples sinalização de grandes desafios que a humanidade tem pela frente, porque a palavra do Senhor vai se cumprir de tempos em tempos, de geração em geração, até a sua volta. Os tempos que se abreviam para a volta de Cristo serão tempos muito mais difíceis do que os tempos de pandemia. Agora, só há uma maneira de estarmos preparados para esses desafios que temos à frente. É de estarmos diariamente, constantemente, de forma disciplinada. É uma palavra que nós cristãos, às vezes, não é disciplina de moralidade, não é disciplina sobre valores e princípios, mas é uma disciplina de que você tem um tempo do seu dia, você tem um momento no seu dia que tem 24 horas para estar assentado aos pés de Jesus, para ouvir o que Ele tem para as nossas vidas. E estar aos pés de Jesus em nossos dias, é nos dedicarmos à oração, é nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus, é nos dedicarmos com devoção a pararmos tudo, todas as atividades, todas as nossas preocupações diárias. Não são fáceis, são tantas as obrigações, são tantas as tarefas que nós temos, mas é necessário para que nós tenhamos uma vida espiritual fortalecida, que haja um tempo, que tenhamos um tempo aos pés de Jesus, de meditação, de reflexão, de oração, para que o nosso vigor espiritual seja capaz de transpor os momentos difíceis dessa pandemia e de muitos outros desafios que nós teremos à frente. Precisamos alimentar as nossas almas diariamente aos pés de Jesus. Olhando para essa cena, nós podemos dizer que as prioridades eram
opostas. Marta preocupada em servir e Maria preocupada em estar na presença de Deus. Esse é o grande ponto que nós temos que refletir nesse texto. Aonde nós devemos focar as nossas energias. Aonde nós devemos dedicar parte das nossas energias. A coisa mais fácil de diagnosticar na vida dos cristãos é que grande parte dos cristãos dedicam, depois de ter executado todas as tarefas ao longo do dia, no momento de cansaço físico, esgotamento mental, se colocam aos pés de Jesus. E nessa situação, nessa circunstância, a gente vê que Maria poderia ter ido lá, preparado junto com Marta, aquilo que era necessário para receber Jesus, os seus discípulos, para servi-los, e depois se assentar aos pés de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa, quero te mostrar um caminho importante para tempos difíceis que nós enfrentamos e enfrentaremos. As primícias no tempo, na vida do cristão, no primeiro momento do dia, deve ser dedicada ao Senhor, porque é Ele que nos acalma, é Ele que nos revigora, é Ele que nos dá forças para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. É Ele que nos fortalece para rompermos com os obstáculos do dia a dia. É Ele que nos prepara mentalmente, de forma equilibrada para essas diversas notícias ruins que nós temos ouvido e falado. É aos pés de Jesus que nós devemos focar as nossas prioridades. É estarmos com Jesus nas primícias do dia. Há uma grande dificuldade quando nós nos distanciamos dessas primícias. E quando eu falo dessas primícias de dedicação aos pés de Jesus, não são umas primícias de qualquer jeito. E aqui eu não quero formular, moldar uma espiritualidade superior em detrimento à outra. Mas eu quero te dizer da importância dessas primícias na vida do cristão e na nossa caminhada cristã. A importância desse primeiro tempo, dessas primeiras horas do dia, de estarmos aos pés de Jesus. O nível da nossa espiritualidade, ele está diretamente relacionado com o tempo que nós dispomos a gastar na presença de Deus. Sabe quando nós diagnosticamos estamos fracos? Não estamos suportando. Quando nós diagnosticamos que nós vivemos murmurando por todas as circunstâncias, por todas as adversidades, isso está diretamente relacionado com o nosso tempo dedicado aos pés de Jesus. Não há receita para enfrentarmos as dificuldades, senão a de estarmos aos pés de Jesus diariamente, constantemente, de forma disciplinada, meditando, orando e refletindo na palavra. Se nós não fizermos isso, irmãos, nós estaremos como muitos de nossos irmãos que foram pegos de surpresa com essa pandemia, e estão vulneráveis e expostos aos perigos diversos de esfriamento da sua fé, de distanciamento ainda maior de Jesus, de murmurações diante das dificuldades que todos nós temos enfrentado. Nós precisamos entender que essa relação da nossa vida fortificada no Senhor, ela é diretamente proporcional ao tempo que dedicamos aos pés de Jesus.
a primícia, ao mais importante antes da atividade que temos que fazer, é nos dedicarmos aos pés e refletirmos e orarmos aos pés de Jesus. É tempo de refletir sobre a vida e a caminhada cristã tão vulnerável, tão frágil, que muitos têm cultivado a longa data em sua vida como discípulo de Jesus Cristo. As grandes indagações, os grandes questionamentos sobre o porquê, onde, por que comigo? Por que tantas adversidades? Por que tantos problemas? Essas indagações só são aquietadas quando nós temos esse tempo aos pés de Jesus. Maria encontrou satisfação e contentamento aos pés de Jesus. Aquilo que Maria encontrou aos pés de Jesus valia muito mais do que todo o dinheiro do mundo poderia comprar naquele momento. Eu vou te dizer uma coisa que não é loucura, mas é real. Nada, absolutamente nada existente nesse mundo vai lhe trazer maior satisfação, maior contentamento, maior prazer do que estar aos pés de Jesus. Maria encontrou algo em que milhões de pessoas nesse mundo ainda não descobriram. A satisfação e o contentamento por estar aos pés de Jesus. Entre as duas circunstâncias, nunca substitua a primícia dedicada aos pés de Jesus. A igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2, de 1 a 7, ela expõe muito isso. Quando Jesus disse: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pôde tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas. Nicolaítas eram pessoas infiltradas dentro da igreja, infiltrando heresias. Pensa numa igreja exemplar. Pense em cristãos exemplares. Trabalho árduo. Perseverança. Discernir os maus e os impostores. Uma igreja proativa,
cristãos proativos, cristãos ativistas, fazendo de lá, de cá, boa obra, isso, aquilo lá. Eles esqueceram do primordial, que a obra realizada para o reino de Deus precisa da presença de Jesus Cristo. Eles esqueceram que o primordial na vida do cristão é estar aos pés de Jesus antes da atividade, antes das boas obras, antes de socorrermos ao próximo, antes de buscarmos riquezas nesse mundo, buscarmos conquistar bens nesse mundo. A primícia e o primordial é estar aos pés de Jesus. Entenda isso, querido irmão. Só nele teremos contentamento e satisfação, calma e paz. Eu não sou contra a utilização das diversas ferramentas que a ciência nos proporciona. E nessa pandemia, nós teremos grandes desafios em relação às emoções e sentimentos de muitas pessoas, tanto cristãos como não cristãos. Tempo de inquietação da alma humana, tempo de questionamentos da alma humana. E eu já tenho ouvido problemas de pessoas muito ansiosas nessa quarentena. Problemas e dificuldades com a depressão, com a tristeza. Nós, como cristãos, precisamos estar aos pés de Jesus para os grandes desafios que temos pela frente ainda. Aprenda, dê valor a esse tempo aos pés de Jesus. Você será poupado de muitas coisas se você estiver fortalecido espiritualmente aos pés de Jesus. Deus já falou. Deus prometeu que aos seus pés há descanso. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós estamos encorajando outras pessoas. Estamos declarando para outras pessoas que não foram alcançadas que há calma, que há descanso, que há contentamento, que há satisfação para a nossa alma, para as nossas inquietações aos pés de Jesus. Nós não podemos ter vergonha, irmãos, e questionarmos, de orientarmos as pessoas que estão passando por dificuldades emocionais, sentimentais. Nós precisamos encorajarmos o próximo, família, cristã ou não cristã, a buscar descanso, a buscar paz, a buscar calma, a buscar paz às suas inquietações da alma, aos pés de Jesus.
E isso nós só conseguiremos declarar se nós estivermos aos pés de Jesus para esses que estão tão necessitados diante das inquietações e diante dos questionamentos em meio à pandemia. Eu tenho uma pergunta para te fazer nesse momento. Aonde você está localizado nesse momento? Em meio às atividades rotineiras do dia a dia, cansativas, estressantes? Ou você tem concedido uma primícia do seu tempo aos pés de Jesus, para ouvir, para aprender, para estar fortalecido diante dos desafios? Tempos difíceis só podem ser vencidos com as primícias aos pés de Jesus e muito trabalho e dedicação. Nós, como igreja em Itapevi, temos que estar encorajados para a pós-pandemia. Temos que estar com a nossa bateria na carga máxima de vitalidade espiritual e física também. Precisamos cuidar do nosso físico, para que muitas vidas sejam consoladas, confortadas e principalmente se rendam a Jesus como seu Senhor e Salvador. E nós só conseguiremos isso se estivermos aos pés de Jesus. Difícil estar aos pés de Jesus quando muitos de nós estão passando por dificuldades. Mas é necessário, é primordial para que a Igreja de Cristo persevere até a sua volta. Irmãos, não adianta você construir um patrimônio imenso, você suportar e sobreviver a pandemias, você suportar e sobreviver a tantas tribulações, adversidades, se você não estiver aos pés de Jesus. As obras jamais serão um testemunho de que nós estamos aos pés de Jesus. O ativismo nos leva a fazer muita coisa. Mas será que Jesus está em todas essas atividades que nós estamos realizando em nome do reino de Deus? Ore, encoraje e interceda em tempo de pandemia aos pés de Jesus. Dedique tempo saudável. Acordou de manhã, não é só Senhor, obrigado por mais um dia, não, irmãos, não é só isso. Mas se coloque na posição aos pés de Jesus como Maria e descanse. Derrame as lágrimas.
derrame o seu coração, abra o seu coração e seja fortalecido para vencer, para encorajar em tempo de tanta adversidade. Faça isso como um verdadeiro discípulo de Jesus, que sempre, todos os dias, até o dia que Ele voltar, está aos seus pés, clamando, de coração aberto, quebrantado, para ser fortalecido. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoe, Pai. Em dias de notícias tão ruins, em dias em que a nossa motivação, e muitas das vezes nós buscamos na força do nosso braço, na força da inteligência que o Senhor nos concedeu, e nós nos esquecemos do primordial, de estarmos aos seus pés, buscando orientação, trazendo paz, calmaria às inquietações da nossa alma, trazendo paz e calmaria diante, Senhor, de tanta ansiedade pelo dia do amanhã, trazendo confiança, trazendo alegria que só o Senhor pode gerar em meio a essa pandemia, quando nós estamos aos seus pés, porque o Senhor é aquele que revigora, o Senhor é aquele que renova, o Senhor é a nossa esperança, e a nossa esperança futura é de estarmos juntamente com o Senhor no céu. Por isso nos ajude, nos vivifique como igreja, Senhor. Visita a tua igreja de forma a vivificá-la, ó Pai. Restaura, reforma, Senhor. Transforma aquilo que precisa ser transformado em nós, ó Senhor, em nossas vidas, em nossas ações, na nossa mente que precisa ter essa primícia focada no Senhor. Porque o Senhor é o nosso alvo maior, é o nosso foco maior. Que nós não desperdicemos tempo, energia, Senhor, para as coisas que são fúteis e que o mundo nos oferece. Que nós possamos ser os verdadeiros adoradores, ó Senhor, que te buscam em todos os dias, em todo o tempo, e em todas as circunstâncias, a estar aos seus pés, para que venha a tua graça sobre as nossas vidas. Pai, eu oro para todos aqueles que estão desencorajados, desanimados, olhando para um futuro de tribulação, de dificuldades, ou para um presente que já esteja passando por essa circunstância, para que o Senhor toque a esses corações, para que eles se acheguem aos seus pés e descansem no Senhor. Descansar não significa que nós não vamos lutar, que nós não vamos trabalhar, mas descansar significa: o Senhor é o meu pastor e de nada nós teremos falta. Descansar é confiar que o Senhor é que rompe os obstáculos, o Senhor é que nos dá força e resiliência para suportarmos todas as adversidades. Que assim seja na vida dos meus irmãos e na minha vida. Que assim seja, Senhor, no meio da nossa igreja aqui em Itapevi. Vidas revigoradas. Pessoas dispostas a romper todos os obstáculos. Mas antes de romper, de estarmos aos seus pés, buscando a tua direção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Os hinos que nós escolhemos para encerrar o culto dessa noite
são do Inário para o Culto Cristão, hino 352 e o hino 329. Esses dois hinos nos lembram que não importam as circunstâncias, Jesus está conosco e com Ele nós somos felizes. Não importa absolutamente nada, com Cristo nós somos felizes porque Ele estende a sua mão, Ele cuida de nós, Ele está conosco todos os dias e um dia nós iremos morar com Ele. Então, essa é a nossa esperança e essa é a mensagem que nós queremos deixar para você nessa noite e para a semana que inicia. De que Cristo está sempre com a mão estendida para nos ajudar e nos levar para o seu lar. Tens na tua vida 1000 problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar, Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Tem só desespero, amarguras e temor. Andas inseguro, temeroso do futuro. Sentes o cansaço de lutar em meio à dor. Cristo te estende sua forte mão. Sempre perto está, sempre te ouvirá, Cristo Senhor. Não te deixará, nunca falhará seu grande amor. Lembra que nas horas de tristeza e aflição, Cristo te estende sua forte mão. Amém. E o próximo hino, super conhecido, fala exatamente da alegria que nós temos no nosso coração, mesmo em meio às lutas, porque temos a Jesus. E eu quero convidar você a cantar com muita alegria que você é feliz com Jesus. E quem conhece esse hino há muito tempo, sabe que no refrão tem uma divisão de voz. O André não quer fazer comigo, tá? Mas você faz aí na sua casa, você que sabe, tá bom? E depois vocês me contam como foi. Aqui nos comentários, contem pra gente como foi cantar esse hino. Sou feliz com Jesus. Se passa mais doce eu puder desfrutar, se torna mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou que apesar de aflições
sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E a igreja do Senhor diz amém. Ótima semana, irmãos. Fiquem com Deus e não se esqueçam que a gente é muito feliz porque a gente tem Jesus. Até a próxima. Grande beijo, irmãos. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.